Já está gravando. Vamos começar a compartilhar. Tá. Ok. Bom, todo mundo está me ouvindo? Hoje é dia 24. Nós paramos a aula aqui nesse ponto. Tá, ok? Como é o começo de aula, eu vou começar bem devagarzinho, repetindo um assunto que eu já fiz, para não ter prejuízo. Aqui é o seguinte: propriedades, consequências da definição. Quando você tem algo assim, né, lembrando a definição é essa, ó, logaritmo na base A de B, que é o logaritmando, é igual a C. Você pode escrever que B é igual a elevado a C, ou pode escrever A elevado a C igual a B, tanto faz, né? Aqui é indiferente. Você pode escrever assim, A elevado a C igual a B, ou desse jeito, né? Também dá certo. Ele está com a canetinha automática aqui, vamos tirar isso aqui, ficou ruim. Então, você pode escrever assim, B igual a elevado a C, ou A elevado a C igual a B. Isso é uma propriedade simétrica, tanto faz em matemática, isso escrever de um jeito ou do outro, não muda absolutamente nada, tá bem? Então, essa é o que a gente chama de definição do logaritmo, tá? Isso é essencial para a gente fazer logaritmo. Aqui estão as condições de existência. A, B e C são reais, A, B e C são reais. O A é positivo, isso quer dizer positivo, e não é 1, e diferente de 1. E o B é sempre positivo. E o C, professor? O C pode ser qualquer número real, tá bem? O C é o resultado. Ok? O C é um expoente. O expoente pode ser qualquer um. Agora, o A, que é a base, tem que ser positiva, diferente de 1. E o B tem que ser somente positivo. Tá legal? Bom, deu 19,5. Agora podemos aqui relembrar essa daqui. Propriedade decorrente da definição. A definição basicamente diz o seguinte: A é elevado, não, elevado igual. É só se ver, A elevado a zero é igual a 1. Tá certo, tá, né, gente? Ó, A elevado a zero é igual a 1, tá certo. Então, é só uma propriedade que é consequência da definição. Então, se você tiver uma base, não importa qual seja a base que você tem aqui, ó, você pode ter essa base. Base 2. Se o logaritmo for 1, o resultado é zero. Não tem negócio, não tem conversa. Ah, professor, se a base for 2,5, não tem problema. Se aqui é 1, aqui é zero, tá bem? Se a base for 12,5, se aqui é 1, aqui é zero. Isso que conta. Se você tem assim, e desse jeito aqui, ó, quando você tem escrito isso. Quando não tem nada escrito, é como se fizesse um 10 aí. Mas não importa, né? O resultado é 1. Quando você tem algo assim, ó, ln vai também, vai dar. Esse ln, para quem nunca viu, isso é a mesma coisa que escrever isso, ó, logaritmo de base e. Tá bem? E o e é uma constante como π, 2,7 alguma coisa. Tá legal? O e tem um comportamento, ele tem infinitas casas, é um número racional, enfim. Então, alguma dúvida com essa primeira propriedade aqui? Acho que não, né? Acho que não. Vamos passar para outra propriedade. Quando a base e o logaritmo são iguais, ó, base e logaritmo são iguais, sempre vai dar 1, sempre, sempre, sempre. Por quê? Esse elevado a esse é igual a esse, ó. A elevado a 1 é igual a A. E é verdade, né? Para todo A. Também se o A existe, se o A é positivo e diferente de 1, tá tudo certo. Belezinha. Tá? Então, se a base repete com o logaritmando, o resultado você já sabe. O resultado vai ser quanto? Se aqui tem 2 e aqui tem 2, quanto que é a resposta? 1. Tá certo? Se aqui tem 10, quando não tem nada escrito tem 10, é como se tivesse escrito assim,
O resultado é 1. E quando você tem assim, ln de e, é como se tivesse escrito assim, logaritmo vazio de e, é 1. Se esse é igual a esse, o resultado é sempre 1. Tudo bem? Relembrar essa propriedade? Aqui, vamos pagar algumas coisinhas aqui. Teve gente que não entendeu. Então tem que parar e perguntar, né, gente? O pessoal escreveu aí, foi isso? Eu não vi? É, Tá, volta aonde, gente? Fala aí, volta aonde? Na primeira? slide 2. Qual? Oi, Slide 2. Segundo slide. slide 2. Opa. Ah, esse slide? Eu não sei, professor. Esse é o slide 2, está escrito aqui, ó. É, mas não sou eu que tô com dúvida. Outra pessoa. Ah, tá, então tudo bem. Vai lá, alguém pergunta ou escreve aí, porque eu posso verificar isso. Eu não estou ouvindo. Vê o chat, professor. Slide 4. Slide, deixa eu ver lá no... Aqui, chat, vai lá. Perdão, slide 2, slide 4, não entendi, desculpa, slide 2, slide 4. Ok, vamos ver. Vamos voltar aqui, voltar para o slide. Então, aqui, esse seria o slide 2. Agora, alguma dúvida com esse slide aqui? Qual é a dúvida aqui que eu não entendi com a definição? Vamos tentar entrar no acordo. Aqui tem um número. Vocês conseguem chegar esse número aí? Chegar um 2 aqui? Sim. E aqui também tem um 2 do lado. Aqui, quando eu estou aceso aqui, esse quadrinho está vermelho, dá para ver o 2 aí. Eu acho que vocês conseguem ver. Um desses daí você consegue ver. Alguma dúvida nesse daqui, que é a definição? Passo? Passo? Próximo, slide 3. Quando aqui é 1, a explicação é simples. Quando aqui é 1, o resultado aqui é 0, ponto. Fim de papo. Se aqui for 1, aqui é 0. E aí você tem log de 1. Ah, professor, quem é a base? Não interessa. A base aqui é 10, mas não interessa quem é a base. Se aqui for 1, o resultado é sempre 0. Não interessa quem é a base. Se aqui é 1, o resultado é 0. Não interessa quem é a base. Se aqui é 1, o resultado é 0. Agora, slide 4. Vamos ver se nesse slide aqui tem alguma coisa que a gente repete e pode esclarecer. Ó. Quando você tem esse igual, ó, quando esse é igual a esse, o resultado vai ser sempre 1. Então, se você tem log na base 2 de 2, o resultado vai ser 1. Não tem negócio. E esse daqui, quando não tem nada escrito, é como se fosse 10, ó. Então, se é 10 aqui, o resultado é 1. Este é como se escrever assim, ó. Igual, igual, vai dar 1. Tá? Esse ln de e, que as pessoas não sabem o que exatamente esse é como se fosse o π. Lembra que o π é 3,1 alguma coisa? Esse daí é 2,7 alguma coisa. Eu vou explicar ele com mais detalhe lá na frente. Tá bem? Mas, por enquanto, fica como se fosse um incógnito, uma letra qualquer. Tá bem? Mas ele é uma constante. Tá? Slide 4. O 2 e o 4 já passei. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? A gente tem que desenvolvê-lo, né? Tá ok. Tipo, 10, vamos supor aqui, log de 2 na base 2 igual a 1. Isso vai dar. Eu faço 2 elevado a 1. Isso dá 2. Assim, a definição, qual é a definição?
Ó, consequência da definição. Então, tem que lembrar sempre a definição. Ó, vou voltar aqui na definição. Logaritmo A da base A de B é igual a C. Como você traduz isso? B é igual a elevado a C. Ponto. Tá ok? Então, pega aqui, por exemplo, 2. Se aqui você tem um 2, aqui você tem um 2, e aqui você tem um C. Você não sabe que é o C, que você chama de C. Então, vai ser 2 é igual a 2 elevado a C. Bom, aqui não tem um, bases iguais, expoentes iguais. Então, o C, tá legal? Sempre assim, tá? Sempre assim. Aqui você tem o 10, ó. Logaritmo da base 10 de 10. Faz quando você tem aqui um C. Então, monta essa equação. 10 é igual a 10 elevado a C. Aqui não tem Substitui o nada, C é por 1. um. Por um número. C por 1, exatamente. Não, substitui o C por um número. Sei lá, 2. Quer dizer, 1. Mas substituir por 2 está errado. Por 1, quer dizer. Por 1. Qualquer outro número aqui está errado, ó. Qualquer outro número aqui está errado. Por quê, professor? Por que está errado? Qualquer outro número. Porque aqui é igual, ó. Se você tiver 12 aqui, 12 aqui, aqui vai ser sempre 1. Fim de papo. Por quê? Ó, a verificação. 12 elevado a 1 é igual a 12. É assim que você verifica, ó. 10 elevado a 1 é 10. Está verificado. E elevado a 1 é E. Exatamente, está verificado. Essa volta aqui sempre é uma verificação. Ó. Esse elevado a esse é igual, ó. Por isso que logaritmo tem que saber isso. Se você não sabe isso, pode continuar perguntando, não tem problema. Porque É é tipo isso que você fazer saber. 10 dividido por 10. Sei lá. Não existe divisão, gente. Nós estamos no mundo logaritmo. Não tem divisão aqui. Mas seria tipo fazer 10 dividido por 10, que dá 1. Não, não, nem pensar. Ó, é isso, ó. É isso elevado a isso. Elevado. Igual. É sempre assim. Logaritmo é isso. Qualquer outra coisa não é logaritmo, tá bem? Se fizer outra coisa, não é logaritmo. Somar não é, se dividir não é, se fizer. Não é. Para ser logaritmo é este jeito aqui. Tá bem? A matemática, ela é muito fechada, muito estreita, né? Ela não permite você ficar viajando. Tá ok? O que que falou? A elevado. A elevado é elevado. Não tem divisão, não tem multiplicação, né? É A elevado. Beleza? Ó, então você tem 12 elevado a 1, dá 12. Perfeito. Tá legal? Aí você tem, quando você tem esse daqui, ó, você tem essa pergunta aqui, quanto que será que é? Sei lá, você chama de x. Então você tem 10 elevado a x, que é igual a 10. Bom, 10 como se fosse 1, bases iguais, expoentes iguais, x igual a 1. Então você não precisa fazer tudo isso. Essa propriedade é exatamente para você não ter que fazer tudo isso, você precisa fazer de cabeça, ó. 10, sempre, se aqui é igual aqui, o resultado é sempre 1, se esses dois são iguais. E não é divisão. E não tente pensar, pessoal, mas se pensar 12 por 12 dá 1, bobagem. Não, não faz isso, porque você dá certo, mas você não aprendeu o logaritmo, entendeu? Dá certo, mas você não aprendeu o logaritmo. Você se enganou. Não dá certo porque E dividido por E dá 1. Você entendeu, Pedro? Não dá certo por causa disso. Dá certo porque E elevado a 1, que é igual a 1. Se você achar que esse divide por esse, você está no outro mundo, né? Ah, mas deu 1. Bom, tudo bem, gente. A resposta certa com raciocínio errado é a pior coisa que pode acontecer, porque você fica tendendo a não querer aprender o certo. Tá ok, Pedro? Ficou claro que não é divisão, embora coincida, né? Beleza? Ah, mas é mais fácil pensar assim, ótimo. É mais fácil pensar errado. Tá ok? Não pense errado, não se engane, não pense errado, não acredite que é mais fácil pensar errado, não é. Tá ok? Porque quando você pensa certo, você resolve qualquer exercício. Quando você pensa errado, o exercício ficou um pouquinho mais esperto, você já não dá conta, porque você está pensando errado, tá bem? Então, vamos lá. Esse, quando aqui é igual, ó. Quando esse é igual, o resultado vai ser esse daqui, ó, ponto.
Simples, ó. Esse é igual, o resultado foi esse daqui, ó. Esse é igual, o resultado vai ser esse daqui. Agora tem uns estranhos aqui, ó. Esse daqui, ó. 8 elevado ao logaritmo na base 2 de 5. Bom, não tem base iguais aqui nesse, né? Não tem, mas o 8 dá para escrever como 2. O 8 dá para escrever como 2 a terceira. Ok? O 8 é 2 a terceira. E o logaritmo continua aqui fora, ó. Tudo bem? O logaritmo continua aqui fora. Passa o logaritmo para dentro e o expoente para fora. Isso aqui vai ficar assim, 2. E o expoente aqui fora, 3. Quanto que dá isso daqui? Ó? Esse dá para resolver, ó. Quanto que dá? 5. Com 3 aqui, resposta 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Tá legal? Ficou claro? Explica de novo, Sim. por favor. Quando você tem esse daqui, ó, tem 8. 8 tem a ver com 2? Estou perguntando. 8 tem a ver com 2? Tem. Tem. Não é a mesma coisa, mas tem a ver. O 8 é, na prática, 2 elevado ao cubo, não é? Sim? 8 é 2 Tá, elevado ao cubo. Correto? tá Mas esse que bom. está aqui fora tem que continuar aqui fora. Ele não muda, a gente não mexeu nele. Parênteses. Joga o 3 para fora e esse para dentro. Por quê, professor? Porque a gente aprendeu que quando você tem assim, ó, M, N, é a mesma coisa que escrever assim. Ou seja, isso é M, N, que é a mesma coisa que N, M, é a mesma coisa. Então, você pode trocar o de dentro para de fora e de fora para de dentro. Isso não muda nada, porque o produto é comutativo, tanto faz N vezes M ou M vezes N, isso não muda nada. Bom, explicado porque pode trocar o de dentro de fora e fora de dentro? Então vamos lá. Agora, como passou o logaritmo lá para dentro, vou escrever assim, ó. Vou escrever o parênteses aqui, o 3 veio para fora e o logaritmo veio para dentro, ó. Quanto que dá esse? Esse daqui ó, é exatamente esse, ó. Tá vendo ou não? Tá vendo que esse é exatamente esse? E esse a gente já aprendeu e sabe que dá quanto? 5. Então, aqui vai ser 5 ao cubo. Alguma dúvida? 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, essa é a resposta. Beleza? Se a base não fosse igual, a gente teria que fazer ficar igual. Tem que fazer ficar igual, senão a propriedade não se aplica, tá bem? Senão a propriedade não se aplica. Aqui, por exemplo, olha. Vamos. Deixa eu só reescrever isso daqui. 2 elevado a logaritmo na base 2 de 5 é igual a 5. Reescrever isso daqui. 3 é igual a raiz de 2. E passar limpo agora, esse daqui, ó. Esse 8 elevado ao logaritmo na base 2 de 5, feita as contas, deu 125. Tudo bem? E as contas estão feitas aqui. Agora vamos fazer esse daqui. Esse daqui, ó. Vamos fazer esse daqui. Separar o que a gente já fez. Fazer esse daqui. E elevado à segunda, elevado ao ln de 3. Bom, isso é a mesma coisa que escrever. Isso daqui é como se tivesse escrito assim, você pode passar para dentro e o outro para fora. Alguma dúvida? E por que passar para dentro? Por causa disso, porque isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó, é como se você escrevesse assim, deixa o 2 lá fora, e log de e de 3. Escrever isso, e isso é a mesma coisa.
Como isso deu igual, o resultado vai ser 3 a segunda, que é 9. Tá legal? Veja aí. Alguém podia falar, professor, esse assunto é mais encardido. Os logaritmos costumam ser, tem essa fama, né, de ter mais uma outra dificuldade que calcular. Mas ninguém vai para frente, né, aprendendo só coisa que já sabe, né? Tudo que é novo dá trabalho, é estranho, né? A gente fica meio perdido no primeiro momento, mas e daí, né? Nós estamos aí para aprender, está na escola, você está aí para Ô, se virar. professor, mas de onde você tirou esse outro E? Ou ele já estava sempre aí? E nós já combinamos, né, que ele escrever isto, e presta atenção, você não tem culpa, é que você já esqueceu, mas nós combinamos que isso é a mesma coisa. Esse botão, na calculadora, é esse botão que aparece aqui, ó. Mas ele significa isso, lugar de baseia. Tá ok? Que no caso, tá. Também, então, quando tu escreve ali, do mesmo jeito que agora, você vai chegar nesse aqui, ó, quer ver, ó? Vou escrever esse daqui, vamos, 100 elevado ao logaritmo decimal de 5. Então, vamos por um número menor aqui. 2. 2, mas não gostei. Vamos por 3. Quando você tem esse, qual é a base desse daqui? Qual é a base? Qual é a É base 100. desse? É Quando, 100. quando não tem, não, a base é 100, mas a base do logaritmo, quanto que é? O que está escrito aqui? Nada. Não tem nada aí. Não, quando não está escrito nada, a gente já combinou. O que tá escrito aí? 10, professor. É isso 100. aí. Quando não tem nada escrito, no Brasil é sempre 10. Tá bem? Quando você pegar um software, se você for para engenharia e for pegar um software estrangeiro, às vezes esse log é o nosso botão aqui, ó. Às vezes esse botão em alguns softwares estrangeiros equivale a esse botão nosso na calculadora, tá bem? Então, mas fora isso, toda vez que está escrito isso daqui, Pedro, está escrito o que aqui na base do logaritmo? O que está escrito aqui? 10. Fim de papo. Então, você tem que passar o 100 para 10. 100 é 10 ao quadrado. E esse logaritmo continua aqui, ó. Ah, professor, escreve o 10, que assim eu enxergo melhor. Tá bom, vou escrever o 10. Vou escrever o 10. Passa para fora, passa para dentro, vai lá. Saca, troca. Igualzinho ao anterior. E aqui quanto que é? Aqui é 10, né? Quanto que dá? Esse daqui, quanto que dá? Só dentro do parênteses, quanto que dá? É só olhar para cá, ó. O dentro do parênteses é parecido com o primeiro exemplo, que é o básico. Aplica esse primeiro exemplo aqui, quanto que dá nesse daqui, ó? Estou esperando vocês falarem, gente. Né? Professor, Dentro do parênteses, quanto que deu? Se esse é igual a esse, qual é a resposta desse parênteses todo aqui? 3. 3. Opa, vamos. 3. E o 2 está aqui fora. Então, quer dizer, tudo isso aqui dentro virou o quê? Por quê? Porque base, ó, quando você tem isso igual, a resposta é o que está aqui, ó. Quando isso é igual, a resposta é esse daqui, que está aqui. Esse é a resposta, ó. E aí, a resposta, 9. Outro que deu 9, hein? Marmelada. Bom, alguma dificuldade nesse daqui? Vamos fazer um outro? se fosse 2
na base 100. O log na base Não, que eu... presta atenção. Deixa eu te falar, Pedro. Não dá para você falar, se fosse 2, você tem que... Não, tô Sim. pegando outro exemplo. Eu tô pegando Então, outro mas você exemplo. tem que Foi mal. escrever, porque se você tem que, se fosse 2, eu tenho que ver isso escrito para poder te responder. Se fosse 2 no lugar do 100, não daria certo, porque 2 não combina com 10. Não tem como o 2 virar 10. Eu tô falando do exemplo de cima, professor. Do O primeiro. E, Não, o de cima. bom, vamos enumerar. A, B, C. Aqui no C, O D. o O D, C- esse. não, O E, o C. O C. C, esse daqui, C. É, Tá. Se caso aqui virou. fosse, por exemplo, 9, não daria certo, porque aqui a base é 2, ó. Hum, Entendeu? Essa propriedade só pode ser aplicada se você conseguir gerar uma base igual à base do logaritmo. Senão não dá certo, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, o E. Aqui a base é E, bateu. 100. Bom, 100 tem a ver com 10, entendeu? 0,1. Vem nesse daqui. Me diz tem a ver com 10 isso, 0,1? tem. Tem. 10 é dar quanto? 10 elevado a uns 2. Não, não chuta. Presta atenção. Não faz isso. Você vai pensar e dar a resposta. Isso pode errar a resposta. O que não pode é uns 2. Não. Ou é dá 2, ou dá 3, ou dá 4. Entendeu? Faça a conta. Não tenha pressa. Também não estamos aqui com pressa nenhuma. Ó, eu demoraria tudo isso quando eu estava no cursinho. Eu faria assim, ó, 0,001, né? Isso daqui seria a mesma coisa que 1 sobre 1000. Ó, 1, 2, 3, 1 sobre 1000. Isso daqui é 10. A terceira, que é 10 a menos 3. Eu faria tudo isso, eu teria todo esse trabalho. Ah, professor, mas eu aprendi, você mesmo ensinou que é só contar 1, 2, 3. É verdade, ó. 10 a menos 3. Tudo bem? Beleza? 10 a menos 3. Aqui o logaritmo não mexe. Então, mas eu ainda tô com uma dúvida. No Ó, C. No C. Lá em cima. sim. Se fosse 9, a gente então não ia poder desenvolver? Não, A gente- não, 9 não vira 2. Tem a ver com isso, ó. O 9 não vira 2, não, sem chance. Então a gente não ia poder desenvolver, ia ter que Não, deixar assim. pararia aí. Pararia aí. Você Beleza, teria que aplicar outro truque, que não é esse. tá bom. Tá bom? Mas é isso mesmo, a gente fica encafifado mesmo, tá bem? Faz parte da vida, não tem jeito, sinal que está aprendendo, né? Quem tem dúvida está aprendendo. Hein? Aqui, ó, então, fiz isso ficou 10 a menos 3. Alguma dúvida que isso é 10 a menos 3? Estou perguntando, alguma dúvida? Alguma dúvida? 0,1 é 10 a menos 3, alguma dúvida? Se ninguém perguntou agora, eu explico depois, hein? Alguma dúvida? 0,1 é 10 a menos 3? É só contar as casas, ó. 1, 2, 3. 10 a menos 3. Aí é o seguinte, o log está aqui. Quem é a base do logaritmo? Quando não tem nada escrito. Quem é a base do logaritmo? 10. Não tem nada escrito. Aí você tira esse para fora e põe esse aqui para dentro. Ó. Aí vai ficar assim. Eu vou escrever, trocar de linha aqui. Vai ficar 10 elevado ao logaritmo de 5, parênteses, aqui menos 3. Tá ok? Quanto que dá isso? Aqui é como se fosse um 10, né? Ó. Quanto que dá esse parênteses aqui? Dentro do parênteses, quanto que dá? Se aqui é igual, quanto que é aqui? Se aqui é igual, o resultado está aqui, ó, 5. Não precisa desse parênteses, tá bem? Esse parênteses já não precisa mais. E isso daqui é a mesma coisa que o quê? Opa, 5 a menos 3. Bom, nós já fizemos esse aqui, ó. 5 a terceira é isso. 5 a menos 3 é isso. 1 sobre 125.
Pode parar aqui no 5 menos 3, ou pode chegar aqui, 1 sobre isso. A gente já sabe que 5 a terceira é isso. Beleza? Bom, antes de eu mudar de slide, alguma dúvida? Olha, eu dei aula de monitoria hoje, né? Na monitoria, eu trabalhei essas coisas, tá? Então, quem não está tendo tempo de estudar, se conseguir chegar na monitoria, ajuda, tá bem? Vamos lá agora para a função logarítmica. Função logarítmica, definição de função logarítmica e basear. Então, aqui o domínio do logaritmo aqui tem um erro, domínio que deu um erro. Isso. Nossa, que sorte que eu vi, hein? Passei 10 vezes esse lado e eu não tinha visto esse erro. Então, a função é desse jeito aqui, ó. Você tem domínio. O domínio é positivo, porque o x não tem x, o x é o b, né? O x tem que ser positivo, então o domínio é esse, não pode ser zero. E o resultado do logaritmo, que está aqui no contradomínio, ele é qualquer número real. Então, aqui tá, agora está certo. Nossa. Aí, exemplos. Acha a base A. Olhando para esse logaritmo aqui, quem é a base? Quem é a base dele? Quem é a base desse logaritmo aqui? É isso mesmo, é fácil mesmo, assim. É isso. Quem é a base desse outro? 1 sobre 2. 1 sobre 2 pode escrever assim, pode escrever assim, pode escrever 2 é menos 1. Tem muitos jeitos de escrever meio. Se é meio, pode ser escrito assim, decimal, ou com potência negativa. Tá legal? E esse daqui, quanto que é o A? Quanto que é o A desse? Quanto que é o A? Ninguém respondeu verbalmente, ninguém respondeu aqui no chat. Quanto que é esse A? Deixa eu ver. Alguém respondeu 10 agora. Acho que o Vitor respondeu 10. Concorda que é 10, gente? Tranquilo? O A é 10. Muito bem. Quando não tem nada escrito, subentende-se 10. Ó. Quando não tem nada escrito, subentende-se 10. E a base desse daqui, ó. E a base desse aqui. Então, quando você tem escrito isso assim, ó, é a mesma coisa que escrever isto. E quando você tem escrito isso assim, é a mesma coisa que escrever isto. Então, o A aqui vai ser igual a E. A base é E. Ok? Bom, são alguns exemplos. Não entendi. Oi? Eu não entendi esse último. Não entendi. Faz a pergunta. O que é esse in? O E? O E é esse valor que a gente já explicou aqui, ó, que é Não, é LN ou é IN? 2,7, tá. Ele é, assim, Vai. está escrito aqui, ó, presta atenção, ó. LN é a mesma coisa que escrever isso. Quando em matemática a gente põe igualdade assim, quer dizer o quê? Que você tem que, quando você ler isso, o que você tem que ler? Significa isso aqui. Entendeu? Escrever LN é a mesma coisa que escrever log na base E. Ficou claro agora? Ah, mas eu não sei quem é o E. Bom, o E é igual ao π. É o número 2,7, etc, etc. Tá bem? Ok? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos fazer uma tabela de logaritmo agora. Bem devagarzinho, tá bem? Ó, fiz uma tabela aqui. X
coluna X ou coluna Y, ou coluna F, tanto faz. Ok, ó, é logaritmo base 2 de X. Tá legal? Então, aqui você tem 1/4. Logaritmo base 2 de X, quando dá 1/4, quanto vocês acham que vai dar? Faz a conta aí. Você tem dois jeitos de fazer, usando a propriedade da definição ou usando a própria definição. Você tem que fazer aquilo que você fica mais confortável, tá? Ou usando a propriedade ou a definição. Se você usar a definição, você tem que fazer algo do tipo assim, ó. Opa. Logaritmo dos 2 de 1/4. 1/4 é igual a... É o tal do y, né? Você vai chamar de y, porque você está calculando aqui. Faz isso igual, ó. Então, y, ok? Ao quadrado, 2 elevado a y é igual a 1/4. 2 elevado a y é igual a 1/4. Mas 1/4 não é 2 a menos 2? Então, y é igual a menos 2. Então, essa resposta aqui é igual a menos 2. E você vem aqui no gráfico, e é onde você tem 1/4, você vai ter aqui, ó, o x é 1/4, e o y é menos 2. A 1/4, só você subir a linha aqui, ó, eu não vou escrever por a linha aqui, mas aqui é metade, e aqui é 1/4. Metade da metade. Tudo bem? Antes de seguir para o próximo, alguma dúvida aqui? Explica de novo, por favor. Então, como você calcula esse logaritmo? Então, agora eu vou esperar você fazer a conta do logaritmo, tá bem? Faça a conta do logaritmo. Você tem isso daqui, você quer descobrir quanto que isso vale. Como você começa isso? Você começa assim, ó. Você chama isso daqui, na base 2 de meio, de 1/4, e chama de qualquer letra aqui, a letra que você quiser. Eu chamei de y, porque essa é a coluna do y, tá ok? Então, 2 elevado a c igual a 1/4. Mas quem é 1/4? 1/4 é 2 elevado a menos 2, certo ou errado? Porque 4 é 2 a segunda. Mas quando está embaixo, sobe para cá, ó. Bases iguais, expoentes iguais. Então, a resposta aqui é menos 2. Belezinha? Tá bom. Ok. Agora, eu gostaria que vocês fizessem de um jeito mais rápido aqui. Qual o jeito mais rápido que eu gostaria que vocês fizessem? 1/4. Escreve 1/4 em potência de 2. 1/4 é 2 elevado a quanto? Fala para mim. 1/4 é 2 elevado a quanto? Menos 2. Isso. Se você enxergar isso, ó como fica fácil. Logaritmo, aí você aplica a propriedade, ó. Logo de 2 a menos 2, a resposta é o expoente, ó. Entendeu? Se você, no lugar de 1/4, você enxerga no lugar do quarto 2 a menos 2, a resposta é o próprio expoente, ó. Ficou melhor esse jeito de fazer ou não? Estou perguntando, ficou melhor esse jeito de fazer ou não? Porque se esse jeito ficou melhor, aqui, ó, 2, você pode enxergar como 2 a menos 1. Então, a resposta aqui vai ser menos 1. Concorda que meio é 2 a menos 1? Pergunto. Pergunto. Concorda? Se você consegue falar o meio é 2 a menos 1, fica fácil. A resposta é o expoente, porque bases iguais, a resposta é o próprio expoente. Bom, mas imagine que você não gostou desse jeito. Você gosta usando a definição. Se você gostar usando a definição, simples, você chama isso daqui de C ou de Y, não importa o nome, e faz, ó. 2 elevado a C igual a 1/4. 1/4 é a mesma coisa, 2 a segunda, e C2 a menos 2, ó. Então, C igual a menos 2. Tá legal?
Esse outro, chama de C. 2 elevado a C, 2 elevado a C, igual a meio. Ó. Mas meio não é 2 a menos 1? Meio não é 2 a menos 1? Então, C igual a menos 1. C igual a menos 1. Então, aqui você apaga e põe menos 1. No gráfico. No gráfico, você vai pôr aqui, ó. Meio a menos 1. Alguma dúvida no gráfico? Ok. Esse daqui, vou esperar vocês fazerem. Quanto que dá esse? Se aqui é 1, automaticamente tem que dar quanto? O que a gente aprendeu quando aqui é 1? Quanto que dá? Sem fazer conta. O que a gente aprendeu? Quando aqui é 1. 0. Isso, a gente aprendeu isso daqui. A gente aprendeu que dá 0, ó. Beleza? Tá, então, voltando lá. 0. Muito bem. Ok, já estou sentindo que começa a engrenar, certo, gente? Olha, vocês têm... O segredo de aprender é ter paciência. O professor, que ele já é um idoso, um velhinho, você tem que ser compreensivo, e com você, tá bem? Se você for paciente com o seu professor e com você, você aprende. É inevitável, tá? E esse daqui? Também já aprendemos bastante hoje. Quando aqui é igual aqui, qual é o resultado? Esperando vocês falarem, gente. Quanto que é o resultado? Isso, alguém já falou aí, né? O resultado é 1. Essa propriedade aqui, ó. Todo mundo está vendo ela aqui? Quando a base condensa é igual, o resultado é 1. Não é pouca coisa, gente. Quando você começa a aula, você não sabia nada disso, né? E agora você já sabe. 4, escrevendo com potência de 2. 4 é como? Você pode escrever assim com definição, com Czinho. Vou escrever com C aqui, ó. Então, 2 elevado a C igual a 4. 4 é 2 a segunda. Então, C é igual a 2. C é igual a 2. Tá legal? Ou você pode também, se quiser, assim, ó, tem um jeito. Você escreve aqui 2 a segunda. Como aqui é igual, resposta é o expoente. Também pode ser assim. Também pode ser assim. Aliás, tá. Ok. Vamos lá. Então, colocando esses pontos no gráfico. 2. Colocando esse ponto no gráfico. O 0 no gráfico está aqui, ó. Tudo bem? Ó, 0 é porque não dá nem para cima nem para baixo, está no eixo X. Então, vai ser 1, 0. Tá bem? O X é 1, 0. 2, 1. O par ordenado 2, 1. 2. Ó, 2 no X, 1 no Y. Ó. 2, 1. E esse 4, 2. Está aqui, ó. 4. Há alguma dúvida para esse gráfico, essa tabela? Hein, gente? Alguma dúvida? Que refaz alguma coisa? Tá tudo entendido? Pergunto, tá tudo tranquilo? Vocês entenderam que eu fiz aqui uma tabela XY, que isso daqui é o Y, né? Nada mais do que esse é o X, esse é o Y. Tá? Com isso daqui é a mesma coisa que escrever Y, não muda nada. Então, o gráfico é esse daqui, ó. Esses pontos que estão destacados são os pontos que estão na tabela, né? Mas a gente sabe que tem infinitos pontos, então por isso que a gente põe uma linha contínua aqui, ó, ligando todos os pontos. Essa curva se chama curva logarítmica, tá?
A função é a função logarítmica e a curva é logarítmica. Alguma dúvida? Posso trocar de slide? Posso trocar de slide? Então vamos lá. Agora eu quero que vocês preencham esse daqui, vocês. Eu quero que vocês preencham essa tabela aqui. Eu vou dar 1 minuto para cada linha, tá bem? Depois de 1 minuto, eu corrijo a primeira linha. Professor, justo isso, que fração você deixou para a gente? Não é lógico, né? O mais difícil é sempre do aluno. Tá bom, gente, já deu. Fazendo esse aqui, vamos ver como vocês saem. Já deu 1 minuto. Quanto que deu para vocês? Como você deve fazer isso? Simples, assim, ó, devagarzinho, usando a definição. Este elevado, tá bem? Então vai ser meio elevado a c igual. Se você não rabiscar no seu caderno desse jeito, você não vai aprender, tá bem? E não é praga, é experiência, tá? Isso é igual. Alguma dúvida? Aqui você pode trabalhar com meio, você pode trabalhar com dois, você escolhe. Eu vou perguntar para você, vocês trabalhar com meio ou com dois? Com meio ou com dois? Escolhe aí, gente. Eu vou trabalhar com meio, já que vocês demoraram a decidir. Isso é a mesma coisa que meio ao quadrado, certo ou errado? Meio ao quadrado não é a mesma coisa que meio vezes meio, que é igual a 1/4. Bases iguais, expoentes iguais, ó. C igual a 2. Tá ok? E se tivesse trabalhado com 2 aqui, ó? Será que você podia vir aqui, ó, e falar, isso daqui é 2 a menos 1, professor? Ok, tudo bem, tá certo. E esse daqui? Esse, professor, é 2 a menos 2, que é 1/4, né? Aqui tá, é 2 a segunda, então 2 a menos 2. 2 a menos C igual a 2 a menos 2, bases iguais. Menos C igual a menos 2, multiplica por menos 1, C igual a 2. Pode fazer assim, ou assim. Os dois jeitos estão certos. Os dois jeitos é questão de gosto, experiência, paciência, etc. Tá? Tem uma... Alguma dúvida? É, isso eu tinha feito errado. Oi? Isso eu tinha feito errado. Tá. Mas tudo bem esse daqui? Ficou claro agora? Tô. Olha, se você não está fazendo detalhado desse jeito, tá tentando pular a passagem, vai continuar errando. Tá? Faz devagarzinho. Tá vendo? Não tem muito jeito, meu. Quando a gente está aprendendo, a gente tem que seguir o conselho de quem está seguindo, ó, dando a aula. Não adianta inventar, né? Primeira passagem aqui, todo mundo tem que ter feito igual, não tem saída, né? Ok? Não tem saída, você tem que chegar nisso.
Agora, aqui tem duas saídas. Tem esse jeito aqui, né? E tem esse jeito aqui. Tem dois jeitos de resolver, né? Os dois jeitos levam no mesmo resultado. Os dois jeitos levam no mesmo resultado. Beleza? Bom, então vou voltar aqui para a nossa tabela. Então, esse daqui deu quanto? A resposta deu... Opa, vou escrever aqui a mão. Deu 2. Então, o x é 1/4. Aqui é metade. E aqui é 1/4. Então, aqui está na linha de 1/4, ó. 1/4, 2. Ok? E esse daqui, ó. Esse aqui eu quero que vocês façam de cabeça. Quando esse é igual a esse, qual é a resposta? Quando esse é igual a esse, qual é a resposta? Não ouvi, hein? Quando esse é igual a esse, qual é a resposta? Quando este é igual a esse, qual é a resposta? Isso aí. Gente, é assim que vai, né? A gente ganha tempo. Se você for aplicar a fórmula em todos, você fica sofrendo. Quando aqui é 1, qual é a resposta? Quando aqui é 1, qual é a resposta? 0, isso aí. Tá bem? É isso aí, 0. Tá claro? Tudo bem? Aí, esse daqui, bom, bom, não chegou de cabeça, não tem problema. Vamos devagarzinho, ó. Professor, Fala. você pode voltar no slide 9? Qual? Slide 9. Tá, esse. É que eu acho que, na verdade, eu acho que eu tinha feito certo, sim. Tá, ó. Ó. Quando você tem isso daqui, você sempre começa assim. Aqui, ó, vou escrever assim, bem sequenciado. Definição. O que que diz a definição? A definição fala que isso é C, então meio elevado a C é igual a 1/4. Isso você tem que começar sempre desse jeito. Chama de C, 1 elevado a C. Aí, 1/4 é a mesma coisa que meio ao quadrado. Não, não Meio, era esse. Eu tô falando, era o outro jeito que eu tinha feito certo. tá, beleza, ó. Então, eu estou repetindo aqui para não sobrar dúvida. Então, C é igual a 2, tudo bem? Aqui você tem esse jeito. Você poderia aqui trabalhar de outro jeito. No lugar desse C aqui, você escreve 2a menos 1. No lugar de 1/4, 2a menos 2. O C está aqui fora. Produto, 2 elevado a menos C. Esse com esse, menos C igual a menos 2. Multiplica por menos 1. C igual a 2. São os dois jeitos básicos de fazer isso. Tá bem? Tô. Tá legal? Agora, assim, uma coisa importante que eu estou deixando para depois, mas quando você tem assim A, e aqui você tem M, a resposta é M, sempre. Sempre. E nesse caso aqui, você poderia aplicar isso assim, ó. Você tem log de meio elevado a 2, então a resposta vai ser 2. Ó, primeiro modo, segundo modo, terceiro modo. Qual que vocês gostariam, qual vocês acharam mais fácil para vocês? Primeiro, segundo ou terceiro? Eu prefiro o segundo. Ok. O melhor de todos é esse, ó, sem dúvida nenhuma. Ó. Por quê? Por quê? Porque ele trabalha com isso. Mas dá uma olhada, professor, eu gostei desse. Porra, parabéns. Mandou bem, esse é o melhor jeito. Então, o melhor jeito não é aquele que o professor acha que é o melhor jeito. O melhor jeito é que você entender o que você tem com segurança. Tá bem? Eu, por exemplo, gosto desse aqui porque eu vou muito rápido, né? E eu sou um cara que, quando eu escrevo demais, numa passagem para outra, eu troco o número, eu faço bobagem. Então, eu gosto de escrever pouco. Quando eu escrevo pouco, eu me dou melhor. Eu, tá bem? Mas, olha,
tem 3 jeitos de fazer aqui. Os 3 jeitos, belezinha. Pergunto para vocês, alguma dúvida? Está explicado aqui, Pedro? Tranquilo? Satisfeito? Podemos voltar para lá? Tô. Então, a gente estava aqui no... Chegamos aqui nesse daqui, né? Ó, log de 2. Vou voltar para lá. Opa, vou lá para o 9. Deixa eu limpar isso. Agora aqui é 2. Quando eu tenho isso daqui, ó, sabe que ter parênteses e não ter parênteses, tanto faz, tá bem? O parênteses ajuda a ficar claro quem é a base e quem não é a base, tá? Mas se isso não tem perigo de confundir, você não precisa ter o parênteses, tá? É mais, sim, muitos lugares que escreve parênteses. Eu sou aquele cara que não escreve parênteses. Eu não gosto de escrever parênteses. Eu gosto de escrever assim, ó. Eu gosto de escrever desse jeito, assim, ó. Então, nesse caso, ó, você chamou de C, tá certo? Vai lá, definição. Meio elevado a C, ó, elevado igual. Ó, se você sabe isso, você sabe tudo do logaritmo. Se você não sabe isso, você não sabe nada do logaritmo. Lamento dizer, mas se você não sabe isso, você não sabe nada. Tá bem? Aqui igual a 2. Qual a base vocês vão deixar? Tudo com 2 ou tudo com meio? Eu sugiro deixar tudo com 2. Eu faria tudo para 2. Isso daqui é a mesma coisa que quanto, gente? 2a menos 1, certo? O resto nem mexeria. Nem mexeria. E aqui, esse daqui passaria a ser 2 elevado a menos C, igual a 2. Quando não tem nada escrito aqui, quer dizer que tem 1, né? Ó. Então, bases iguais, expoentes iguais. Menos C igual a 1. Multiplica por menos 1, C igual a menos 1. Professor, Oi, eu resolvi esse de outra forma. ótimo. Chegou nesse, só para saber, porque se eu, Peguei, chegou nesse resultado? peguei. Ó, Eu, quando você faz um expoente menos um, você inverte sua fração. sim, Então, eu já cheguei no resultado. isso. Eu acho que eu vou tentar ver se eu adivinho o jeito que você fez. Se você fez isso assim, você pode ter feito isso assim, ó, que é mais esperto, né? Ó. Tá ok? Deixa eu só trocar o sinal aqui. Então, o 2, tá? Você pode escrever 1, e você pode escrever desse jeito. Esse 2 você pode escrever assim, com menos 1 aqui. Então, você pode escrever meio a menos 1. Então, C igual a menos 1. É isso que você fez, né? Isso. Ótimo, parabéns. 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 Beleza? Ótimo. Então, voltando lá, né? Voltando aqui. Então, esse daqui está dando quanto? Quanto que deu, gente? Ah, não, a gente está resolvendo esse daqui, né? E esse daqui, então, deu menos 1. Simples. Aqui, ó, quando você vem aqui 2, ó, o gráfico confere, ó. Esse gráfico confere. 2 menos 1. Ó, pode ver que ele não tem como dar estranho. X é 2, o Y é menos 1. Esse é o estado da tabela. Esse gráfico confere a tabela, né? Aqui, ó. Isso aqui é 1, 0. Pode ver que aqui, ó, 1, 0, está aqui na tabela. Tá? Eu não pus o meio 1, mas aqui, ó. Meio 1. Tá legal? E esse daqui, o 4. Ah, professor, agora, já que você deu a dica de colar do gráfico, eu vou colar do gráfico. Não, não faz isso, né, gente? Eu quero que vocês cheguem nesse menos 2 aqui, tá? Então, vamos fazer isso lá. Vamos fazer lá naquele outro slide com espaço. O espaço de sobra, né? Se tem uma coisa que não pode trabalhar com espaço apertado, com letra minúscula. Meu, quer fazer caca, faz isso. 4, tá bem? Você pode trabalhar assim, imagina que você pode também trabalhar assim, quer ver?
meio. Fica mais elegante desse jeito. Aí você tem, chama de C, ó. Então vai ficar, ó, equivale. Isso daqui aplicando a definição, tá bem? Meio elevado a C igual a 4. Tá legal? Meio elevado a C igual a 4. Você pode fazer que aqui é 2 a menos 1, né? Ou você simplesmente pode fazer assim, inverte e troca o sinal aqui em cima. E o 4, 2 a segunda. Beleza? Menos C igual a 2, C igual a menos 2. Beleza? Ou fazendo assim, ó, outra opção, meio C, ou 4. O 4 é 2 a segunda, você pode escrever, como você poderia escrever isso aqui com meio, né? Como você poderia escrever com meio? Poderia escrever assim? Poderia, né? Ó. Porque esse sinal inverte, vira 2, 2 segunda, 4. E aí o C igual a menos 2, também pode ser. No lugar do 4, a gente escreveu meio elevando a menos 2. Belezinha? Se você não tem prática para ir rápido assim, não tem problema, ó. Desse jeitinho aqui, passo a passo, devagarzinho, multiplica por menos 1, acabou, você chega lá, ó. Beleza? Tá, ok? Bom, então acho que com isso daí a gente deu um bom treino, né, de cálculo logaritmo, né? Colocou no gráfico. Deixa eu perguntar, feitas as contas, posto no gráfico, esse gráfico aqui é crescente ou decrescente? Esse gráfico. Esse que está na lousa agora, que está na. Vocês estão vendo, é crescente ou decrescente? Fácil, professor, ó. Quando eu leio assim, ó, que a gente lê sempre desse jeito. Quando eu leio assim, o gráfico está subindo, gente. Então é crescente. E esse? Quando eu leio assim, ó, quando eu faço isso, esse movimento, não está descendo, então é decrescente. Qual é a característica? O A desse daqui está entre 0 e 1. O A é meio, né? Ó. Tá bem? E a característica do anterior? O A é 2. O A é maior que 1, porque ele é 2, tá? O A é 2. Então, quando o A é maior que 1, é crescente. Então, fazendo isso de maneira geral, de modo geral, aqui também tem bobagem, né? Ó, domínio reais. Aqui a imagem, nossa mãe, gente. Aqui, nossa, isso. Isso, então domínio é real, né? Positivo sem o zero, ó, domínio. Só esse trecho, ó. Positivo sem o zero. Positivo sem o zero. Positivo já quer dizer sem o zero, tá bem, gente? É que quando a gente fala assim, a gente fala não negativo e sem o zero. Quer dizer, domínio é estritamente positivo, tá bem? Você pode escrever, alguns livros vão escrever isso assim, ó. Estritamente positivo. E a imagem? A imagem é todo o eixo Y. Então a imagem é tudo, tudo, tudo. Ok? Então, quando o A é maior que. Tá vendo como tem bobagem? Maior que 1, crescente. E o A entre 0 e 1, decrescente. Bom, alguma dúvida nessas observações? Crescente, porque decrescente, porque decrescente, domínio imagem, tá claro? Relembrou o que é domínio? Domínio é eixo X, imagem é eixo Y. Tá legal? Imagem é real porque o gráfico ocupa todo o eixo Y, não tem nenhuma exceção. Ocupa todo o eixo Y. E o domínio? Não, o domínio ocupa o eixo X só daqui para cá, ó. Ele não chega até o fim, tá bem? Porque não existe logaritmo de número, tá ok? Então, não tem jeito. É sempre não existe logaritmo de zero, tá? Então, o logaritmo é sempre do número maior que zero.
Então, esse x aqui, ó, esse x é sempre maior que zero, por isso que o domínio é esse daqui, ó. Belezinha? Pergunto, alguma dúvida nesse daqui? Agora, função logarítmica é inversa da função exponencial. Um pouquinho de teoria aqui, só para a gente... A função logarítmica, ela é inversa da exponencial. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Imagina que você tem essa função aqui, tá bem? Então, agora a gente vai fazer uma troca. Vai fazer uma troca. No lugar do x, a gente põe o y, no lugar do y, a gente põe o x. E o resto fica igual. Tudo bem? Tudo bem? Isola o x, agora isola o y para mim, por favor. Isola o y para mim, por favor. Isolando o y nesse caso, como que ficaria? Pela definição, ó. Fica a elevado a x igual a y, ó. Ou y, que é a elevado a x, que é o que eu vou escrever. O que vocês perceberam? A gente saiu do logaritmo e chegou na exponencial. Então, aqui é como se você tivesse aqui a função f, e aqui a função inversa de f. Tá bem? Então, esse resultado é um resultado importante, que uma função é inversa da outra. Tá legal? Ah, professor, mas é tudo y. Tudo bem, y igual a log é uma coisa. Y igual a elevado a x é outra coisa. Tudo é y, porque tudo está no eixo y. Mas, neste caso, quando você faz essa troca aqui, de x por y, esse y aqui passa a ser o f a menos 1. Porque aqui, ele era o f, ó. Quando ele está desse lado, ele é f. Quando ele está aqui desse lado trocado, ele é f a menos 1. Bom, o gráfico da função logarítmica é o simétrico da função exponencial. Simétrico, como que é simétrico, professor? Simétrico é assim, você imagina, o exponencial é S. Simétrico é um espelho, ó. É uma coisa que faz assim, ó. Ele faz desse jeito, ele rebate. Vamos ver um bem feitinho aqui, ó. Você tem a função exponencial, você tem aqui a função logarítmica, função f aqui, ó. Função f, e ela é simétrica da função exponencial, tá? Quando ele é crescente, é assim, e quando é decrescente, é assim. Não importa, né? Um é f, outro é f a menos 1, tá? Eles podem trocar. Podia chamar o de f menos 1 de f e o f de f menos 1. Isso também não tem problema, isso não muda nada. Tá bem importante que eles são simétricos. Simétricos. Vamos ver com um numérico, ó. O que quer dizer simetria? Simetria quer dizer isso. Presta atenção aqui, gente. Isso é importante, ó. Quando você tem esse ponto aqui, ó, tá vendo esse pontinho aqui? Ele é 1 menos 2. Quando você troca isso, x por y, você tem inversa, você tem esse ponto aqui, ó. Então, a simetria vai dar algo desse tipo assim, ó. Deixa eu inserir uma retinha aqui, só para a gente se localizar. Ó, a simetria é isso, assim, ó, tá vendo? Ele está na mesma distância aqui, está na mesma distância. Vamos... Como na mesma distância, professor? Na mesma distância em relação a essa linha aqui do meio, aqui, ó. Em relação a essa linha aqui, ó. Que a gente fala que é o y igual a x. Esse é o y igual a x. Então, eles estão na mesma distância aqui, ó. Ângulo reto. Ângulo reto. Essa distância é igual a essa. E vale para todos, tá ok? Vale para todos. Opa. Então, você tem esse daqui.
Aí você pode, qualquer um deles aqui tem simetria, ó. Pode ver que a distância é igual, ó. Pode ver que a distância é igual. A distância é até o centro, até essa reta do meio aqui, que é reta espelho aqui. Então, essa reta aqui funciona como espelho. Então, essa é uma característica importante. Isso significa que sempre tem uma troca y por x, x por y. Pode ver aqui, ó. Pode ver que esses estão ligados, ó. Ó, tá na mesma distância aqui também, ó. Percebe a simetria? Simetria é isso, quer dizer, essa distância aqui, ó. Essa distância é igual a essa. Tá legal? Bom, então, essa é uma informação importante. E simetria sempre está ligada ao x troca com y. Ó, pode ver que esse é o x que trocou de lugar com y. Ponto. É uma característica do logaritmo e da exponencial. E quando você tem o e elevado a x, não tem nenhum problema. Com e elevado a x, ele é todo aproximado, né? Ele é todo aproximado aqui, ó. Esse daqui é como se você tivesse assim, aqui fosse o e. Tá bem? E aqui é a mesma coisa, ó. Como se aqui fosse o e. O importante é que os pares ordenados são sempre trocados. Isso que é legal. Aí o e, e esse daqui tem e a menos 1. E a menos 1 está aqui, ó. A explicação, tá? A conta feita aqui. Tá legal? Não precisa que o gráfico já resolveu isso pra gente. Quando é 10, olha, quando é 10, ó. 10, 1 e 1, 10 está aqui, ó. Então, esse daqui, o gráfico de baixo aqui, esse gráfico é o logaritmo decimal de x, e esse gráfico daqui é 10 elevado a x, tá? Então, são os dois gráficos que são simétricos. Você pode chamar, professor, você pode dizer, então, que um é a f, a outra é f menos 1? Sim, você pode dizer que aqui é a f e que aqui é a f é menos 1. São simétricos. Qualquer ponto aqui tem isso, ó, 0, 1, 1, 0, tá bem? Então, essa é a log e a função log, e aqui é a função, é a curva exponencial, a curva logarítmica. Belezinha? Bom, apresentado aqui, agora uma revisãozinha aqui de sistema de logaritmo base A. Tá bem? O tempo inteiro a gente vai ficar voltando aqui, tá ok, gente? Quando eu escrevo isso daqui, eu estou pensando base A. Então, você tem muitos, como que fala? Você tem logaritmo na base 2 de 5. Você tem o logaritmo de 5, mas pode estar na base 10, é outra coisa. Você pode ter o ln de 5, é outra coisa, é outra base. As bases vão mudando aqui, ó. Então, quando eu tenho assim, o A é 2. Quando eu tenho assim, o A é 10. Quando eu tenho assim, o A é quanto? E. Tá lembrado? Tá lembrado, gente? Então, a gente diz sistema de logaritmo base A. Nesse caso, base A é igual a 2, base A é igual a 10, base A é igual a E. Agora, a base 10 tem um nome especial, ela ganha o nome de logaritmo decimal. E a base E, logaritmo neperiano. A diferença é essa, as outras bases não têm nome. Essas duas bases têm nome. Quando aqui é 10, é log decimal, quando aqui é E, é logaritmo neperiano. E mais, né? O símbolo aqui fica bem diferente. Ó. Esse símbolo fica igual a esse. Tá legal? Tudo bem? Vamos só fazer os exemplozinhos para a gente não ficar devendo nada. Neste caso aqui, logaritmo decimal de 10 à terceira. Quanto que vocês acham que é, gente? Resposta, expoente. Tá legal? Logaritmo decimal de 10 a menos 3. Resposta, o expoente. Por quê? Porque aqui já tem 10, ó. Repete. Tá bem? Isso é uma propriedade importante. Nesse caso,
O LN é o mais chato, porque a gente não enxerga a base, ó. LN de E. Quando eu tenho LN de E, vamos LN de E elevado a 3. O resultado é 3. Ln de E elevado a menos 3. O resultado é menos 3. Por quê, gente? Porque E elevado a menos 3 dá isso, tá? Alguma dúvida? Observações. Ó, o π foi a constante que vocês estavam acostumados, né? Vocês entenderam, aprenderam lá, né? Que tem essa fórmula C igual a 2πr, né? E se você quiser isolar o π é igual a C sobre 2r. Você passa o 2 e o r para baixo. Então, π é a mesma coisa que C dividido pelo diâmetro, porque 2r é o diâmetro. Então, o π é uma coisa que não está acostumado, entende, sabe de onde nasceu. Agora, o E é cruel. Esse E aqui, o algarismo neperiano, ele é cruel, ele dá trabalho, a gente não sabe direito de onde ele nasceu, né? E todas as explicações que eu achei, a mais fácil é essa daqui, ó. E tem um equivalente a ela, que é essa, ó, escrever isto, e eu sei que isso dá alguma dor de cabeça para alguns, né? Na monitoria lá eu expliquei isso muito decididamente, né? Por quê? Porque, bom, porque vai ajudar, quem entende somatório vai entender isso melhor. Mas se você não entender já de cara, agora, nesse momento, não tem problema. O importante é que você tem que saber que o E, ele é obtido desse jeito, uma soma infinita, tem esta cara aqui, ou esta cara aqui, tanto faz, né? O próximo termo aqui, que seria quanto? Se você quiser fazer esse termo aqui. Aí você vai, faz vezes 4, tá bom? Só que esse pontinho de vezes aqui é chato, né? Aí. Sempre cresce desse jeito, ó. Sempre cresce desse jeito. E tem infinitos. Quando você soma tudo isso, vai chegar nesse resultado aqui, que tem infinitas casas, lógico. Se não para aqui, não para aqui. Tudo bem? E aí só consegue fazer cálculo aproximado, tá? Mas isso você não precisa se preocupar, é só uma explicação. E a explicação mais amena que tem para isso é esse daqui. Então, a gente agora já pode passar para as equações, ou melhor, para as propriedades dos logaritmos, tá bem? Antes, nós vimos propriedades decorrentes da definição. Agora, a gente vai ver propriedades operatórias que transformam, por exemplo, produto em mais, tá bem? Esse vezes vira esse mais aqui, ó. Essa é a propriedade 1. Log de um produto é a soma dos logs. É assim que a gente lê por esse texto. Log de um produto é a soma dos logs. Tá legal? Então, se você tem um log de 6, na base 5, então 6 é 2 vezes 3, então vai ser log de 2 mais log de 3. Na base 5, a base não muda, tá bem? No Enem, o Enem é muito, às vezes acontece coisa assim, no Enem, log de 20, você tem log de 20, e é dado que o log de 2 é aproximadamente esse número aqui, ó. Às vezes o Enem põe igual, eu gosto de pôr aproximado, tá ok? Eu gosto de pôr assim, aproximado. Aproximadamente igual. Tá bem? Quando você tem log de 20, 20 é 2 vezes 10. Tá ok? Então, esse vezes aqui vai virar esse mais aqui, ó. Esse 2 vem aqui, esse 10 vem aqui. Professor, você não escreveu a base. Quando a gente esquece de escrever a base, é porque a base é 10, tá lembrado? Log de 20 equivale a escrever log na base 10 de 20 é a mesma coisa, tá legal? Tudo bem? Só para lembrar. Então, quando é base 10, a gente simplesmente não escreve. Fica melhor para escrever, ó.
Aí você tem log de 2 mais log de 10. Quanto que é o log de 2? Está dado aqui, ó, log de 2 é esse valor. E o log de 10? Log de 10, a gente já calculou hoje mais de uma vez. Quando aqui é 10 e aqui é 10, o resultado é 1, não é isso? Tá legal? E aí você soma, 1 mais isso é igual a isso daqui. Portanto, o lugar decimal de 20 é aproximadamente 1,301. Antes de eu seguir em frente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida no chat, alguma coisa? Não, pelo jeito, não tem nada no chat. Ok. Vamos lá. Então, transformar produto em soma, alguma dúvida? Acho que não, né? Vamos agora, se eu tenho ln de 10. 10 é 2 vezes 5. Tá bem? ln de 2 foi dado aqui, ó. O Enem não quer que você saiba de cor, ele dá essa informação para você. Ele dá essa informação para você. Aí você substitui e faz a soma. E o resultado é esse. Dá uma conferida, vê se eu acertei a soma. Se não acertei a soma, acho que não, né? Porque eu acho que eu fiz uma soma preguiçosa. Ó, 1 com 4, 5. 9 com 3, 12. Vão 1. 1 com 9, 10. Vão 1, 7. É isso? Veja aí se está somado certo. Veja aí se está somando certo. Se você não gosta de somar em pé, você pode somar assim, a 1,6094 mais 0,6931, vírgula embaixo de vírgula, assim, ó, 5, 12, vão 1, 10, vão 1, 13, vão 1, 2. Então, 2,3025. Lembre-se, escrever isto equivale a escrever isso daqui, ó. Beleza? Note que o E, não, a gente escreve aqui no LN. 10 tem que escrever 10, mas não tem saída. Tranquilo? Tá acabando a aula, né? Faltam mais 5 minutinhos. Nossa, já deu 8h25, né? Então, não muda mais, eu vou brecando a aula por aqui, porque acaba 8h25, confere? Então, vamos parar a aula aqui, a gente vai daqui para frente. Aqui saiu, e a gente retoma depois, que aqui tem um errinho, inclusive. Ok, então, parando a aula aqui, uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Valeu, gente. Então, a aula que vem, nós vamos continuar aqui, vamos ver essas propriedades vibratórias, vamos ver a equação. E vamos encerrar esse assunto de logaritmo na próxima aula, tá ok? Bom, então, vocês encerrar a gravação. Encerrar a gravação aqui, gerenciar a gravação. Vamos lá. Cadê o... Gerenciar a gravação. Gravação. Onde está aqui? Está aqui, isso. Parar a gravação. Valeu, gente. Boa noite. Até a semana que vem.